Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico, seja mais uma vez muito bem-vindo a esse canal que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas, estudar a Bíblia como um todo. E você está comigo aqui e nós estamos estudando o Apocalipse 13, abordando o Apocalipse 13 com abordagem profético-histórica. Tá? Nós estamos estudando aqui um tópico com o tema o moderno papado e a cura da ferida mortal e alguns aspectos históricos que têm levado o papado a começar o seu processo de cura. Estudamos nos vídeos passados que o papado recebeu uma ferida mortal baseada em Apocalipse 13 em 1798, em plena Revolução Francesa. Foi dada ali por Napoleão por meio de seu general Alexandre Berthier. Vimos no vídeo passado que então surge uma nova forma, não é mais imperadores e reis que comandam uma nação. Surge agora uma nova forma chamada de democracia e o Estado laico, né? E aí o papado não tem mais aquela voz que ele tinha no passado, mas a gente viu que mesmo essa política moderna de governança, a gente percebe que o papado está se adequando aos poucos e tem muita voz, né? Em muitos parlamentos, por exemplo, a maioria dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos são católicos. Você sabia disso? Pois é, a maioria. Eles conseguem se infiltrar na política moderna e se adaptar, né? A política moderna, igual um camaleão, se adapta à natureza. Pois é, meu amigo, e nós vamos ver hoje um dos pontos que contribui muito para o papado dar um salto, né, no processo de cura que ele está tendo durante a história. Vai chegar um momento em que, quando essa ferida se curar, a profecia diz que toda a terra se maravilhará seguindo a besta, que é o papado. Que é justamente o ponto histórico ali que ficou conhecido como o Tratado de Latrão. Vimos que no passado essas terras do Vaticano foram tomadas, né? E aí chega na década de 1929, em pleno domínio de Benito Mussolini, é assinado um tratado conhecido como Tratado de Latrão. A história do Tratado de Latrão, que foi feita em 1929, ela teve início 59 anos antes dessa data. Foi quando a Igreja Católica perdeu os estados papais para o estado emergente da Itália. Nesse momento, juntamente com a maioria dos outros estados europeus, a nação italiana estava empenhada na luta pelo liberalismo, pela democracia e pelo anticlericalismo, né? E pela condição de estado laico. O papado se opunha, nós já falamos no passado, ele se opunha fortemente a essa tendência. E uma vez que preferia lidar com governos autoritários que estabelecessem o catolicismo como a religião oficial e lhe desse um papel importante na vida civil. Os papas proclamavam que o liberalismo, a democracia e a liberdade de expressão e de imprensa eram ideias pecaminosas. Pois é. Além disso, declaravam que qualquer pessoa que votasse em favor de um Estado laico italiano, ele cometia um pecado que automaticamente resultava em condenação eterna. E é só como eles tentavam, de todas as formas, barrar um novo tipo de governo, né? Para você ter uma ideia, na primeira década do século XX, o Vaticano deixou de proibir o voto dos italianos. Na verdade, devido ao fato de que o socialismo, qual o Vaticano também detestava, estava rapidamente ganhando terreno na Itália após a Primeira Guerra Mundial, o Vaticano permitiu que os católicos organizassem um partido político que teria por objetivo anular a influência socialista, conhecido como o Partido Popular ou o Partido Popular, liderado por um sacerdote siciliano chamado Dom Sturzo. Logo, se tornou uma força poderosa na política italiana, esse partido católico chamado Partido Popolare. Tá? E aproximadamente nessa mesma época surgiu o Partido Fascista italiano,
e em 22 de outubro de 1929, o seu líder Benito Mussolini ele assumiu o controle do governo italiano. Entre outras coisas, Mussolini e os fascistas lutaram contra o socialismo e o comunismo. O Vaticano, incluindo o recém-empossado Papa Pio XI, observou esse acontecimento com grande satisfação, pois se havia algo que o papado odiava mais que a democracia, era o socialismo e o comunismo, ambos com filosofia ainda mais secular que a dos governos democráticos. O comunismo se constituía em algo particularmente odioso, porque declarava, nas palavras de Karl Marx, que a religião é o ópio do povo, e os papas estavam bem conscientes das atrocidades cometidas contra a igreja pelo governo comunista da Rússia. Estavam bem conscientes disso. E Mussolini, que desejava obter poderes ditatoriais, sofreu resistência de uma coalizão composta por socialistas e pelo Partido Popular e Católico. Pio XI, vendo nos fascistas de Mussolini um poderoso oponente do socialismo e do comunismo, apoiou os fascistas contra seu próprio partido católico. Ele advertiu todos os católicos italianos de que qualquer aliança com os socialistas era pecado, e ordenou que a todos os sacerdotes que eram membros do Partido Católico que o abandonasse. E Mussolini conseguiu sua ditadura. O Partido Popular estava condenado. Aí vem então o Tratado de Latrão. O Vaticano estava ansioso para resolver a controvérsia de 60 anos, com o governo italiano sobre os estados papais. E em outubro de 1929, Pio XI iniciou negociações com Mussolini, que restauraram no Tratado de Latrão, assinado pelo Vaticano e pelo governo italiano em 11 de fevereiro de 1929. Tá? E esse acordo consistiu em 3 documentos. O tratado em si é chamado de Tratado de Conciliação, era o primeiro documento, uma conversão financeira, e o terceiro documento era uma concordata. O primeiro artigo do tratado estabeleceu o catolicismo como a religião oficial do Estado. Embora a relação entre igreja e o Estado delineado no tratado ainda não fosse o ideal, segundo os padrões de Roma, houve ali um grande passo nessa direção. O artigo 3 e 4 do tratado deram à Santa Sé completa e soberana autoridade sobre a cidade do Vaticano, garantindo que o governo italiano não interviria nos negócios internos do papado. A conversão financeira estipulou que o governo italiano daria 7,500 milhões de liras italianas ao Vaticano como compensação pela perda dos estados papais em 1870. E o artigo 11 da Concordata reconheceu os dias de festas instituídos pela Igreja, incluindo todos os domingos. Okay? E o artigo 34 estabeleceu a lei canônica católica como a base para o casamento e o divórcio. O artigo 36 conferiu à Igreja Católica controle sobre toda a instrução religiosa dada nas escolas públicas da Itália. A Concordata também estipulou que os casamentos civis deveriam ser redigidos por essa lei. E o resultado disso foi a adoção da lei canônica católica, no tocante à educação e ao casamento como a política oficial do governo italiano. Em essência, meus amigos, a lei religiosa se tornou a lei italiana. Isso foi de extrema importância para o Vaticano, pois novamente alguns dos mais importantes princípios morais católicos deveriam, pelo menos em teoria, ser impostos por um governo civil, muito embora esse fosse um governo laico. Um dos efeitos primários do Tratado de Latrão foi a restauração do Vaticano enquanto Estado independente. Agora, o Papa, como legítimo chefe de Estado, poderia, uma vez mais, realizar negócios com outras nações do mundo, inclusive a troca de embaixadores,
que é no Vaticano, conhecido como núncios, se não me engano. Aí, alguns adventistas do sétimo dia, ouvindo a notícia, né, na época lá de 1929, ouvindo a notícia do Tratado de Latrão de 1929, alarmaram os membros e começaram a proclamar que a ferida mortal havia sido curada, a ferida mortal foi curada. De fato, o acordo, essa é a minha ideia que eu tenho, de fato esse acordo ele possibilitou, veja bem, não a cura, mas o início da cura da ferida mortal. Porém, essa recuperação ela está ainda em andamento e ela terá um momento em que será finalizada. E tem outros eventos que eu vou mostrar nos próximos vídeos que tem cada vez mais fortalecida a cura dessa ferida. O início foi aqui, Tratado de Latrão. E vários benefícios foram dados ao Vaticano. O Vaticano recebeu. E o Estado laico começou a dar poder novamente ao sistema papal. Mas ainda não é a cura mortal, a cura da ferida mortal. Essa cura, essa recuperação ainda está em andamento. Meu amigo, você que está nos acompanhando, por favor, compartilhe esse vídeo, nos ajude para que mais pessoas venham se inscrever no canal e te pedimos que o Senhor sempre te conceda sabedoria e paciência para estudar um pouquinho da história para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Por isso eu encerro esse vídeo de hoje com aquela nossa velha e bonita frase: o conceito bíblico é e sempre será certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Fique com a Bíblia que você não será enganado. Valeu, nos encontramos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe.